Amém, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui quem vos fala é o presbítero Flávio Reis. E estamos, nesse momento, trazendo uma palavra de reflexão para você que está vendo este vídeo. Eu quero dizer que eu não sei a tua vida, mas Deus é Deus, que Ele conhece a tua vida, a tua história, que Deus Ele tem a mão estendida sobre você e Ele tem cuidado de você. Os meus irmãos, peço também que nos ajude a compartilhar este vídeo, a divulgar o nosso ministério, a proclamar a palavra de Deus e a dizer que Ele é grande, é maravilhoso. Eu queria vos trazer uma palavra no texto de 1 Samuel, capítulo 1, e o versículo da parte de Deus, que tem o versículo 4 e versículo 5, que diz: E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Pois bem, meus amados e queridos amigos, irmãos, estamos aqui, na verdade, para trazer uma palavra ao teu coração, palavra de Deus, porque Deus ele ainda fala com o seu povo, e eu quero dizer que Deus ele ainda fala contigo. E lembro um texto bastante conhecido no livro do 1 Samuel, capítulo 1. É bem verdade que nas escrituras originais, as sagradas, não existe divisão entre 1º e 2º Samuel, mas com o tempo, com a tradução, não é? Houve esta divisão, e aqui traz a história de uma mulher. E esta mulher, ela tem um destaque nessa história. Esta mulher teve um papel fundamental, a qual Deus resolveu, através dela, realizar um grande milagre. A Bíblia vai falar de uma família, onde uma patriarca desta família, o líder da casa, se chamava Elcana. E o texto diz que ele tinha duas mulheres, Penina e Ana. E o texto vai dizer que Ana era uma mulher que não gerava filhos, mas Elcana tinha um amor especial por Ana. Mas por ela não gerar filhos, Elcana casa-se então com Penina, e através de Penina, ele tem vários filhos com ela. A Bíblia vai nos dizer que Ana, junto com a família, era uma mulher que de ano em ano subia para sacrificar ao Senhor. Se você observar no versículo 3, diz que de ano em ano subia para o quê? Duas características importantes que o crente ele tem que ter, pois o texto vai dizer que subia para adorar e sacrificar. Há uma diferença entre adorar e sacrificar. A adoração é aquilo que sai de dentro de você. Sacrifício é a tua atitude diante de Deus. E a Bíblia diz que eles subiam e lá ofereciam o melhor para Deus. E o texto vai dizer, no versículo 5, que diz: Porém a Ana dava-se uma parte excelente, porque ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Glória a Deus. Me chama muito a atenção desse texto, que Ana era uma mulher onde aprendemos a ser mais crente, porque Ana vivia em uma sociedade oriental machista, uma sociedade onde um homem era possuidor da mulher. A mulher muitas vezes era apenas um objeto, ela não tinha direitos, ela tinha que estar em casa, ela não poderia estar na rua, ela não poderia estar indo para
qualquer lugar, ela não poderia estar na casa de ninguém. Agora imagine uma mulher estéril que não gerava filhos, mas quando saía junto com seu marido, todo mundo olhava. E tinha-se um entendimento naquela época, uma mulher que não podia gerar filhos, era uma mulher amaldiçoada, era uma mulher onde estava sendo subjugada por Deus, era um pecado cometido, muitas vezes pode ter sido por ela, ou até muitas vezes pela sua família. Assim, o povo de Israel, os judeus acreditavam, quando alguém tinha algum tipo de deformidade, enfermidade, ou até mesmo mulheres não poderem gerar filhos, seria como uma sentença dada da parte de Deus, como sendo uma condenação. E eu acho lindo porque Deus vem nos mostrar que na verdade não é bem assim. No próprio livro de Ezequiel, Deus nos revela que cada um responde por si, que o filho nunca vai responder pelo pecado do pai. O pecado ele é individual, ou seja, Deus então permite que na história de Ana ela viva uma situação difícil, uma situação inesperada, uma situação impossível, uma situação de muita humilhação para ela mesma, porque ela tinha um sonho, mas este sonho não poderia se realizar. A medicina não podia fazer nada na época, a medicina não era evoluída, não tinha como. Mesmo que procurasse os melhores doutores da época, Ana não tinha como gerar filhos. O que me chama a atenção é que o próprio texto traz um detalhe interessante. Eu não sei se vocês conhecem um pouco de português, mas o texto vai dizer que Deus tinha cerrado o ventre de Ana, ou a madre de Ana. Observe uma coisa, eu quero trazer a atenção para uma palavrinha que está em destaque, a palavra cerrado, porque esta palavra cerrado, ela está escrita com C. Há uma diferença da palavra cerrado com C e a palavra cerrado com S. Porque a palavra cerrado com S na nossa língua portuguesa significa alguém que serra, alguém que corta, alguém que separa, alguém que afasta, alguém que divide. É você passar o serrote e está dividindo alguma coisa, está descolando, está desprendendo, está quebrando, está diluindo. Mas o texto vai dizer que este cerrado em destaque, a palavra usada é com C, e faz toda uma diferença, porque a palavra cerrada com C significa simplesmente fechar, trancar, encostar, travar. Ou seja, eu entendo aqui que quando ela disse que Deus tinha cerrado a sua madre com C, era Deus dizendo: ei, eu permiti esta situação, mas não está nada perdido. Eu quero dizer na tua vida que Deus permitiu que a tua história tivesse cerrada com C, mas Ele te manda dizer que nada está perdido na tua vida. Nada está perdido. Os sonhos permanecem de pé. A promessa permanece de pé. A tua história permanece ainda na mão de Deus. Deus está dizendo: ei, eu não desliguei a tua história. Eu não esqueci de você. Eu não te abandonei. E eu quero trazer um destaque com relação a isso. É porque o texto vai dizer que Ana subia de ano em ano para adorar a Deus. Irmãos, crente ele passa por dificuldades, o crente ele passa por provas nesta vida. Ensina uma teologia da prosperidade, que crente não sofre, que crente não pode sentir dor, que crente tem que ser rico. Eu queria que me mostrasse na Bíblia, porque isso não existe, irmãos. Isso é heresia, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus disse que nós seríamos perseguidos por causa do seu nome. Como é que a gente não vai ter aflição? O evangelho é cruz, é dor, é lágrimas, mas também temos a alegria na presença do Espírito Santo. E o que me chama a atenção é que Ana sempre estava subindo ao templo para adorar. Ana estava sempre subindo ao templo para prestar a sua adoração e o seu sacrifício. Sabe que eu entendo aqui? Crente que quer vitória, crente que quer resultado, crente que quer resposta do céu, não pode sair do seu lugar, não pode sair da sua posição. Ei, se tu quer mudança na tua família, se tu quer mudança no teu emprego, se tu quer mudança na tua enfermidade, ei, eu estou te dando resposta pela palavra de Deus. Ei, não sai do teu lugar. Continua subindo a adorar, mas irmãos, tem Penina me perseguindo, tem Penina falando mal, tem Penina debochando,
cercando, tem penina me perseguindo, tem penina, deixa eu te dizer uma coisa, não dá ouvidos às peninas da tua vida. O problema do crente é quando olha para as peninas, este é o problema, mas Deus está dizendo, olha para mim, porque quando você olhar para mim, autor e consumador da tua vida, as coisas tomam um rumo diferente. O interessante é, Ana sabia que a mão de Deus estava naquela situação, mas não parou em momento algum, não desistiu em momento algum. Sabe por quê? Eu vou te dizer, porque há um propósito nesta situação. Há algo maior para Deus realizar no que tu estás passando. Você é que não está entendendo, mas Ana nunca deixou de adorar a Deus por qualquer que seja. Hoje, um crente por qualquer motivo quer deixar a igreja. O crente hoje por causa de um olhar feio, por causa de um rosto que se vira, por causa de fofoca, qualquer motivo quer deixar a casa do Senhor. Não deixe a casa de Deus. Fique no seu lugar. Você tem que ter os lombos cingidos e preparados para lidar com todas as adversidades. Muitas vezes a gente não se prepara. A gente acha que evangelho é só bonança. Evangelho é só alegria. Não. Evangelho também tem lágrimas. Evangelho também tem sofrimentos. Evangelho também tem perseguição. Jesus disse, bem-aventurados vós que sois perseguidos por causa do meu nome, porque vos sereis consolados. Ei, tem palavra de conforto para você. Deus está trabalhando, mesmo sem você entender. Aí o texto vai dizer que Ana resolve orar de uma maneira diferente. Porque no versículo 10 do capítulo 1 diz que ela, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Observe, Ana estava amargurada de alma, ou seja, era uma dor profunda. Ela queria um milagre. Agora pense comigo, quanto tempo Ana estava passando subindo para adorar a Deus? Quanto tempo Ana estava subindo para buscar a presença de Deus, irmãos? Eu tenho certeza que não foi apenas um dia, 2 dias, uma semana, apenas um ano. Eu imagino que foram muitos anos, mas ela estava ali, mas chega um momento da amargura da sua alma ser tão grande que aquele dia o choro foi diferente. E aquele choro, aleluia, fez toda a diferença. Agora, eu quero trazer para vocês um detalhe. 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 19. Observe algo que diz a palavra. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou dela. Deixa eu te dizer uma coisa. O segredo da tua vitória está neste versículo. Presta atenção, o texto vai dizer que Ana se levanta de madrugada junto com seu esposo, porque a palavra está no plural. Levantaram-se de madrugada. E quem foi que levantou de madrugada? Foi Ana e Elcana. Eu fico imaginando enquanto os dois se levantam de madrugada para adorar, Penina do outro lado debochando. O que é que eles vão fazer? O que é que eles estão querendo? Eles acham porque se levantando de madrugada vai acontecer alguma coisa, mas o texto diz que se levantaram de madrugada e adoraram perante o Senhor. Observe, o segredo do crente é se levantar na madrugada, é pôr-se de pé, ainda que você esteja cansada, cansado, esteja quebrado, mas deixa eu te dizer, o segredo é levantar de madrugada. Porque de madrugada representa sacrifício, de madrugada representa esforço. Tu passa o dia todo trabalhando, tu passa todo o dia se desgastando mentalmente e fisicamente e ainda tem que arranjar força na madrugada, porque na madrugada tem silêncio, na madrugada tem paz, na madrugada não tem agitação nem correria. Aí tu estás se sacrificando, tu estás se esforçando. É nesta hora que Deus está observando o que é que está acontecendo. Aí o texto vai dizer que além de ela se levantar para orar ao Senhor, diz o texto, e adoraram perante o Senhor. Ana era uma adoradora nata. Sabe o que eu entendo aqui? Podia estar chovendo canivete, podia estar caindo o que for sobre ela, mas ela nunca deixou de adorar a Deus. Entenda isso. Aceite o momento em que você está passando da parte de Deus, mas tem uma coisa. A partir de hoje a tua vida vai mudar quando tu agir como Ana.
Quando chegar na tua igreja, fica de cabeça em pé, olha para o alto, fica no teu lugar. Se tu é levita, continua louvando. Se tu é pregador, continua pregando. Se tu é serva na obra de Deus, continua fazendo aquilo que Deus determinou. Deus está dizendo, não saia do seu lugar. Eu te chamei, eu te escolhi. É você que eu quero, não pare. Ainda que sobre a sua vida esteja cerrado tudo, Deus é aquele que tem propósito para realizar na tua vida. Tudo isso é propósito de Deus. Deus está permitindo, mas tem uma coisa, tudo que Deus prova, Ele aprova. Só depende de você. Como é que você está se comportando diante desta prova? Você está murmurando, você está se lamentando, você está pensando em desistir, correr e deixar tudo? Ou você está pensando e dizendo, Senhor, eu continuo te adorando, Senhor, eu continuo te exaltando, te buscando. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus. Glória a Deus. Teramanara sobre a derraia sé. Deus está grande. Deus manda te dizer, levanta-te de madrugada, desperta. Porque na madrugada eu falo contigo. Na madrugada eu vou te trazer a resposta que tu busca. O muito tempo de lágrimas que tu derramaste, eu vou enxugar e vou trazer resposta para a tua vida. Aí o texto vai dizer que quando ela se levanta de madrugada e adora perante o Senhor, diz o texto que voltaram. Escuta, Deus diz algo interessante. Porque o texto vai dizer, e o Senhor lembrou-se dela. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está dizendo, ei, se tu continuar me adorando nas madrugadas e me buscar, Deus está dizendo, eu vou me lembrar de você. Mas esta palavra lembrar não significa que Deus se esqueceu. Mas esta palavra lembrar significa chegou ao tempo e a hora de eu agir a teu favor, de mudar a tua história, de mudar o quadro, de mudar a situação. Sou eu que entro na tua casa e salvo, e transformo, e tiro do vício, abro a porta de emprego, curo enfermidade, aleluia. Faço tu que está embaixo e para cima, quem está em cima, faço descer. Repreenda os teus inimigos, os teus adversários. Faça saber que eu sou Deus na tua vida. Deus está dizendo aí, eu vou mostrar que eu sou Deus na tua vida. As peninas zombaram até hoje, porque Deus está descendo com resposta. Oh, irmão, como é bom quando Deus, Ele desce com resposta. Aí o que me chama a atenção é que Ana reconhece quando Deus, Ele faz um milagre. Imagino eu que quando Ana volta para casa, não sabia o que estava a acontecer, mas Deus já estava preparando tudo. O texto vai dizer que Elcana conheceu a Ana, e foi neste momento que Deus agiu, e aleluia, e abre as portas daquilo que estava cerrado, e abre as portas daquilo que estava trancado. É Deus dizendo, a partir de hoje não está mais cerrado, a partir de hoje não está mais trancado, eu estou abrindo, eu estou ampliando, eu estou escancarando na tua vida tudo que estava trancado. Era maná sobre a derraia sé. Ele está dizendo, estou trazendo uma nova história para a tua vida. Contempla o que eu vou fazer. Eita, Deus grande, eu sinto a sua presença. Deus lembrou-se, meu querido, minha querida. Deus lembrou-se. Deus está dizendo, me lembrei de você. Eu tenho visto o teu sacrifício. Eu tenho visto o teu esforço. Tudo que você está fazendo. Não pare, não desista. Sabe o que aconteceu? Todo o sofrimento que Ana passou diante de uma sociedade que olhava como alguém que estava sendo punida por Deus, porque muitas vezes não entende os planos de Deus na nossa vida. Muitas vezes quer dizer que tudo que a gente passa é pecado. Nem tudo é pecado. É provação, é teste de Deus. Fecha a tua boca, fica em silêncio, dobra os teus pés, busca a face de Deus. Irmãos, eu prego a palavra. Eu sou pentecostal até o osso, eu creio que Deus faz, mas eu prego dentro da palavra. Tem muitos profetas querendo animar coração para estar se destacando, para ser chamado, mas eu estou fazendo este vídeo porque eu senti que alguém precisa ouvir esta mensagem, que está com a sua vida trancada, fechada. Aí Deus está dizendo, sabe por quê? Porque tudo é permissão minha, eu quero ver até onde você vai, se você é capaz de ficar no lugar, de me adorar, de me buscar. Oh, aleluias!
Venereia sobre nemite odarai, anara sobre nemite odarai sobre, porque tu pensas em desistir, porque tu pensas em parar, não pare, adore, 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 adore a Ele. Ele é Senhor dos Senhores. Ele está trabalhando na tua vida, Ele está te lapidando como oleiro. Ele tem o melhor, mas todo o melhor de Deus antes passa pelo caminho do deserto, da provação, da luta, do choro, da humilhação, porque Deus não dá nada de graça para ninguém. Estão pregando aí que é simplesmente Deus dá e acabou, não. Ana teve que passar por este caminho. O texto diz que Deus cerrou, foi Deus. Às vezes Deus permite situações na nossa vida que a gente não entende por que está acontecendo e Deus em silêncio. Você ora, você busca, você jejua, se sacrifica e nada acontece. Mas Deus está dizendo, ei, estou trabalhando mesmo no silêncio na tua vida. Oh, glória! Mas naquele dia foi diferente, valeu. Deixa eu dizer uma coisa, vai valer a pena teu esforço. Vai valer a pena o teu sacrifício. Vai valer a pena a tua luta que tu estás passando. Porque o texto vai dizer que quando Ana menos espera, imagina Ana começando a sentir, ei, tem algo diferente aqui. Eita, começa, não acredito, tá mexendo, tem algo de errado, tem algo estranho. Imagina Ana indo para o médico e o médico diz, ei, você está grávida. Oh, aleluia. Ana fez um voto com Deus e Deus honrou. Primeiro porque Deus deu um menino. E o menino era o primogênito. Quando o primogênito é menino, há um respeito maior sobre a família. Era aquele que ia ser o sucessor. Deus, Ele sabe das tuas necessidades. Ele está dizendo, eu vou trabalhar nas tuas necessidades e vou te honrar. E você pensa que Deus vai vir de um jeito, Ele vai aparecer de outro. Aí Deus honra a Ana. Imagina a alegria daquela mulher saber que vai ser mãe. Que Deus atendeu. E a própria Ana diz, orava eu pelo menino. Ana orava porque ela sabia que Deus era Deus para mudar a história dela. Que Deus era Deus para mudar o quadro dela. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus ainda é Deus para mudar a tua história, para mudar o teu quadro, a tua situação. Não vai permanecer assim. Mas tem uma coisa, para Deus trazer resultado em nossas vidas, precisamos mostrar resultado para Deus. E qual foi o resultado que Ana mostrou para Deus? Era não deixar de orar e não deixar de adorar. E Deus respondeu e trouxe vitória na vida de Ana. E a Penina ficou envergonhada. E olha que Deus não deu somente Samuel, muito mais filhos. O que eu quero te dizer, para concluir esta mensagem, descansa. Ah, tu derramaste muitas lágrimas, choraste tanto que nem mais uma gota descia dos teus olhos, muitas dor e angústia. Mas Deus trouxe resposta na vida de Ana e vai ter resposta na tua vida. Deus vai chegar de repente com surpresa, mas tu vai chorar de alegria. Então, confia no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um que está assistindo esse vídeo. Se você tem interesse, nós temos um canal no YouTube. O meu canal é Flávio Reis. Temos também o Facebook. Temos um grupo Palavra da Vida para tua alma ser alimentada. E Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.